Você já sentiu o gosto amargo de descobrir que criou um monstro? Que passou 60 anos da sua vida sendo enganada pela própria cria? Eu senti, e posso te garantir que não existe dor mais profunda que a ingratidão de um filho. Mas também posso te garantir que não existe vingança mais doce que a de uma mãe traída que ainda tem todas as cartas na manga. Meu nome é Aparecida Santos Medeiros. Tenho 70 anos hoje, em 2025, mas minha história de vingança começou quando eu tinha 60, naquele dezembro maldito de 2015. Durante toda a minha vida, fui vista como a viúva simples, a mãe dependente, a mulher que perdeu o marido cedo e se dedicou integralmente à criação da filha única. Bruna sempre teve vergonha de mim, da minha simplicidade, do meu jeito de falar, das minhas roupas de loja de departamento. Ela queria uma mãe socialite, e eu era apenas uma mulher trabalhadora que fazia de tudo para dar a ela o que eu nunca tive. O que ela nunca soube, porque eu fiz questão de esconder, é que quando minha mãe morreu, em 2000, ela me deixou uma herança considerável. Uma casa no interior de Minas, algumas joias antigas e, principalmente, dinheiro suficiente para mudar completamente minha vida. Mas eu escolhi não mudar. Escolhi continuar vivendo na mesma casa simples em São Paulo, continuar usando as mesmas roupas, continuar sendo a Aparecida de sempre. Só que, por trás dessa fachada, eu estava construindo um império silencioso. Investi o dinheiro da herança em imóveis. Comprei apartamentos para alugar, lojas comerciais e em 2001, quando o Balneário Camboriú estava começando a explodir como destino turístico, comprei o Hotel Tropical Dreams. Na época era um hotelzinho de segunda categoria, mas eu via o potencial. Reformei, modernizei, transformei naquele complexo de luxo que hoje você vê nas revistas de turismo. E tudo isso mantive em absoluto segredo da minha família. Por quê? Porque eu queria saber quem realmente me amava. Queria descobrir se minha filha me respeitaria pela mulher que eu era, não pelo dinheiro que eu tinha. E durante 15 anos, eu fui testando, observando, anotando cada desrespeito, cada palavra ácida, cada momento em que ela demonstrava vergonha de ter uma mãe comum. O teste final veio quando comecei a simular dificuldades financeiras. Fingi que a aposentadoria não estava dando conta, que precisava da ajuda dela. E sabe qual foi a reação da minha querida filha? Primeiro, irritação. Depois, revolta. E, finalmente, a decisão de me depositar naquele asilo, enquanto ela aproveitava a vida com um namorado novo, gastando o pouco dinheiro que eu ainda tinha no cartão de crédito que ela usava livremente. Naquele quarto frio do Lar dos Idosos Santa Terezinha, olhando para as fotos dela na piscina do meu hotel, comendo no meu restaurante, dormindo nas minhas suítes de luxo, eu senti algo se quebrar definitivamente dentro de mim. Não era só o coração de mãe que se partia. Era a própria ilusão de que sangue do meu sangue pudesse ser capaz de tamanha crueldade calculada. E foi nesse momento que Aparecida, a mãe tolerante, morreu. E nasceu Aparecida, a estrategista implacável. Durante 60 anos, eu construí uma vida que parecia tão comum quanto um grão de areia na praia de Copacabana. Acorde às 5 da manhã, café simples, jornal local, vida de viúva sem grandes ambições aparentes. Era isso que todos viam, incluindo minha própria filha. A verdade é que eu me transformei numa atriz de primeira linha, representando o papel de mãe simples, com uma perfeição que mereceria um Oscar. Minha casa na Vila Madalena era modesta por escolha, não por necessidade. 2 quartos, sala pequena, cozinha funcional. Mobília que comprei nos anos 90 e mantive impecável, não porque não pudesse comprar outra, mas porque queria passar a imagem exata de estabilidade financeira mediana. Todo mês, depositava na conta apenas o valor da minha aposentadoria de professora primária, profissão que exerci por 30 anos até me aposentar. O resto do meu patrimônio ficava invisível, gerenciado através de uma empresa fantasma que criei com a ajuda de um contador discreto. Bruna cresceu, acreditando que éramos uma família de classe média baixa. Quando ela me pedia algo caro, eu sempre dizia que vamos ver se dá no orçamento, mesmo tendo condições de comprar 10 vezes aquilo.
Queria que ela entendesse o valor das coisas, que desenvolvesse caráter, que não se tornasse uma pessoa fútil e interesseira. Hoje vejo como falhei miseravelmente nessa educação. Ela sempre teve vergonha de me levar aos eventos da escola. Quando outras mães chegavam de carro importado, eu chegava de ônibus. Quando elas usavam roupas de grife, eu usava o que encontrava na promoção das Casas Bahia. E via nos olhos da minha filha aquela mistura de constrangimento e resignação, como se tivesse nascido na família errada por algum azar cósmico. Aos poucos, fui percebendo que Bruna se relacionava comigo de forma utilitária. Eu era útil para fazer comida, lavar roupa, dar dinheiro quando ela precisava, cuidar dela quando estava doente, mas nunca fui vista como uma pessoa com sonhos, opiniões, inteligência própria. Eu era apenas a mãe, uma extensão da vida dela, não um ser humano independente. Quando ela fez faculdade de educação física, paga por mim, mas ela acreditava que foi com empréstimo estudantil que eu consegui no banco, ela começou a trazer namorados em casa. E eu percebia como ela me apresentava. Sempre com uma desculpa implícita, um tom de voz que dizia: sei que minha mãe é meio patética, mas fazer o quê? Nenhum deles nunca mostrou interesse em conversar comigo. Eu era o móvel velho que estava ali, mas que eles prefeririam que fosse invisível. O pior foi quando ela se formou e começou a trabalhar numa academia em Moema. Descobriu um mundo de pessoas com dinheiro, e aí a vergonha de mim se intensificou. Ela começou a mentir sobre nossa situação financeira para as amigas, inventando que eu tinha uma aposentadoria melhor ou que recebia pensão do meu falecido marido. Qualquer coisa para não admitir que morava numa casa simples com uma mãe que usava chinelo de dedo e assistia novela da Globo religiosamente. Foi por essa época que ela conheceu o primeiro Ricardo. Não o personal trainer, Ricardo com quem estava em 2015. Esse era o segundo. O primeiro Ricardo era contador, um homem de 40 anos que ganhava bem e tinha apartamento próprio na Vila Olímpia. Bruna se mudou para lá após 6 meses de namoro, mas continuou usando meu cartão de crédito para as emergências, que incluíam roupas, sapatos, tratamentos de beleza e jantares caros. Quando esse primeiro namoro acabou, em 2014, ela voltou para casa. E foi aí que eu comecei a testar os limites da situação. Disse que estava com dificuldades financeiras, que a aposentadoria não estava rendendo como antes por causa da inflação. Ela reagiu com irritação, como se eu estivesse criando problemas propositalmente para atrapalhar a vida dela. Mãe, você não pode ficar dependente de mim para sempre. Ela dizia, quando na verdade era exatamente o contrário. Ela que era completamente dependente do meu dinheiro, só não sabia disso. Precisa aprender a se virar sozinha, senão vai ficar um peso nas minhas costas pelo resto da vida. Um peso. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça por meses. A filha que eu criei, eduquei, sustentei, protegi e amei incondicionalmente me via como um peso. E quando ela conheceu o segundo Ricardo, em outubro de 2015, tudo mudou definitivamente. Ele era mais novo, mais bonito, mais ambicioso que o primeiro. E deixou claro desde o início que não queria uma sogra grudenta atrapalhando o relacionamento. Foi quando Bruna tomou a decisão que selou o destino dela. Me internar no asilo temporariamente para poder viajar com o namorado sem se preocupar comigo. Não perguntou se eu queria. Não considerou alternativas. Simplesmente decidiu que eu era um problema a ser terceirizado. E foi exatamente isso que eu precisava para deixar de fingir que ainda tinha alguma esperança nela. O momento exato em que minha máscara de mãe compreensiva caiu foi às 14h37 de uma segunda-feira. Eu sei o horário porque olhei para o relógio digital barato que tinha na mesinha de cabeceira do quarto 15 do asilo, querendo saber há quanto tempo estava naquele inferno. Fazia apenas 18 horas que Bruna havia me deixado ali, com a promessa de que voltaria em alguns dias para me buscar. O celular, um Samsung Galaxy que eu fingia ter comprado usado, mas que na verdade era novinho em folha, apitou com a notificação do grupo da família no WhatsApp. Sim, mesmo sendo a mãe atrasada tecnologicamente, eu dominava perfeitamente as redes sociais.
Mais uma das minhas pequenas mentiras cotidianas. Quando abri o aplicativo, senti o sangue gelar nas veias. Lá estavam as fotos. Bruna de biquíni vermelho na piscina infinita, fazendo pose sensual com o Ricardo. A legenda dizia: finalmente livres para curtir a vida. Balneário Camboriú. Vida nova. Sem dramas vamos. E tinha ainda uma sequência de fotos no restaurante do hotel. Eles brindando com champanhe. Ela usando um vestido que custava pelo menos R$ 2.000. Mas o que me fez tremer não foi a ostentação obscena enquanto eu estava trancafiada num asilo. Foi o reconhecimento imediato do local. Aquela piscina eu conhecia como a palma da minha mão. Aquele deck de madeira eu havia projetado pessoalmente. Aqueles guarda-sóis listrados eu havia escolhido catálogo por catálogo. O Hotel Tropical Dreams era minha criação, meu xodó, meu investimento mais bem-sucedido. E minha filha estava lá gastando meu dinheiro no meu hotel, comemorando ter se livrado de mim. A ironia era tão perversa que por um momento achei que fosse algum tipo de pesadelo. Peguei o telefone fixo do quarto e liguei para a recepção do hotel. Disfarcei a voz, fingindo ser uma turista interessada em reservas, e perguntei sobre a disponibilidade das suítes premium para aquela semana. A recepcionista, que eu conhecia muito bem, confirmou que estava tudo lotado e que tinha inclusive um casal jovem de São Paulo que havia feito uma reserva de última hora na suíte presidencial. Eles pediram todos os extras possíveis, ela comentou. Spa, massagens em casal, jantares especiais, passeios de lancha. A conta já está passando dos R$ 15.000 e eles chegaram ontem. R$ 15.000 em menos de 24 horas. Era mais do que muitas famílias ganhavam em um ano. E estava sendo pago com o cartão de crédito que eu havia dado para ela usar apenas em emergências. Desliguei o telefone e fiquei sentada na cama estreita do asilo, ouvindo o barulho constante de idosos tossindo, gemendo, chamando por enfermeiros que demoravam a atender. O contraste com o luxo que minha filha estava desfrutando no meu hotel era tão brutal que senti uma raiva física, visceral, como uma queimação que subia do estômago até a garganta. Mas junto com a raiva veio algo mais perigoso, uma clareza mental cristalina. Pela primeira vez em 60 anos, eu estava vendo a situação exatamente como ela era, sem os filtros do amor materno incondicional. Bruna não era uma filha ingrata que ainda poderia ser educada. Ela era uma predadora que havia identificado uma presa fácil e estava aproveitando ao máximo antes que a fonte secasse. E o mais impressionante, ela havia escolhido o cenário perfeito para ser humilhada. Peguei meu celular novamente e abri o aplicativo do banco. Lá estava a conta empresarial que ela desconhecia, com saldo suficiente para comprar 10 hotéis como aquele. E ali estava também o cartão de crédito dela, com a fatura crescendo exponencialmente a cada hora que passava em Balneário Camboriú. Foi nesse momento que entendi que o destino havia me dado a vingança perfeita numa bandeja de prata. Bruna havia escolhido me humilhar exatamente no lugar onde eu tinha poder absoluto. Era como se ela tivesse decidido roubar a carteira de alguém bem na frente da delegacia. Sorri pela primeira vez desde que havia posto os pés naquele asilo. Um sorriso gelado, calculista, que eu não reconhecia em mim mesma. A Aparecida tolerante, a mãe que sempre perdoava, a mulher que sempre colocava a família em primeiro lugar, havia morrido naquele exato momento. E em seu lugar havia nascido alguém muito mais interessante. Uma mulher com poder, dinheiro e sede de justiça. Peguei o telefone novamente e liguei para o Geraldo, meu gerente no hotel. Ele sabia que eu era a proprietária, mas mantinha isso em absoluto sigilo conforme nossas instruções. Quando ele atendeu, não precisei explicar muito. Geraldo, sou eu. Preciso que você me mande relatórios detalhados sobre o casal jovem que está na suíte presidencial. Tudo o que eles estão gastando, onde estão indo, com quem estão falando. E, principalmente, quero saber exatamente como eles estão pagando tudo isso. Houve uma pausa do outro lado da linha. Dona Aparecida, aconteceu alguma coisa? A senhora parece diferente. Aconteceu sim, Geraldo. Aconteceu que eu finalmente acordei.
As próximas 72 horas foram as mais reveladoras da minha vida. Enquanto Bruna se deliciava no luxo do hotel, achando que havia se livrado do peso da mãe dependente, eu me transformei numa investigadora particular de primeira linha. A vantagem de ser subestimada por 60 anos é que ninguém espera que você seja capaz de qualquer coisa além de reclamar e chorar. Geraldo se tornou meus olhos e ouvidos no hotel. Ele me mandava relatórios de 2 em 2 horas via WhatsApp, com fotos discretas dos gastos, transcrições das conversas que conseguia escutar e uma análise detalhada do comportamento do casal. O que descobri me fez entender que a situação era ainda pior do que eu imaginava. Bruna não estava apenas gastando desenfreadamente. Ela estava mentindo descaradamente sobre nossa situação financeira para impressionar o namorado. Geraldo me contou que ouviu ela dizendo para outras hóspedes que era filha única de uma família bem-sucedida de São Paulo e que estava cuidando dos negócios da mãe enquanto ela viajava para a Europa. Enquanto eu estava trancafiada num asilo que cheirava a urina e desinfetante. As mentiras eram elaboradas e convincentes. Ela inventou que eu era uma empresária aposentada que havia feito fortuna no ramo de importação e que agora ela estava assumindo gradualmente os negócios. Para dar credibilidade à história, ela mostrava extratos bancários falsos no celular, provavelmente editados com algum aplicativo, e falava com propriedade sobre investimentos que ela nem sabia que existiam. O engraçado, me contou Geraldo pelo telefone, é que ela está descrevendo exatamente a vida que a senhora realmente tem, mas achando que está inventando tudo. Ricardo, o namorado, estava completamente enfeitiçado, não só pela beleza da Bruna, mas principalmente pelo que achava ser o dinheiro da família dela. Geraldo descobriu que ele havia largado o emprego na academia 2 semanas antes da viagem, contando aos colegas que estava entrando para o mundo dos negócios com a namorada que tem boas conexões financeiras. O mais patético de tudo, ele estava planejando pedir Bruna em casamento no último dia da viagem, achando que estava garantindo seu futuro financeiro. Havia inclusive encomendado um anel de diamante na joalheria do hotel para ser entregue no jantar de despedida. Enquanto isso, eu estava fingindo ser a velha abandonada e confusa para as enfermeiras do asilo. Chorava quando elas perguntavam pela minha família. Dizia que não entendia por que minha filha havia me deixado ali. Fazia o papel da idosa desamparada com uma perfeição que impressionaria qualquer diretor de cinema. E assim, ninguém desconfiava quando eu passava horas no telefone ou mexendo no computador da sala de recreação. Foi usando aquele computador vagabundo da sala de recreação que consegui acessar todos os sistemas do hotel. Como proprietária, eu tinha acesso administrativo total, câmeras de segurança, relatórios de gastos, histórico de hóspedes, tudo. E foi assim que descobri detalhes que me fizeram passar da raiva para uma frieza calculista assustadora. Bruna estava não apenas gastando meu dinheiro, ela estava deliberadamente destruindo qualquer reserva que achava que eu ainda tinha. No primeiro dia, gastou R$ 8.000. No segundo, mais 12.000. No terceiro, estava planejando alugar um iate para fazer um passeio romântico que custaria outros 20.000. Ela estava queimando deliberadamente o que achava ser meu último dinheiro, para garantir que eu ficasse totalmente dependente dela quando voltasse. Era um plano cruel e calculista, gastar tudo o que eu tinha, me deixar sem alternativas financeiras e depois me usar como chantagem emocional para conseguir mais dinheiro de algum lugar. Provavelmente esperava que eu vendesse a casa ou pedisse empréstimo, e aí ela ficaria responsável por administrar essas finanças também. Mas o que mais me impressionou foi descobrir as conversas dele com amigos via Facebook. Ricardo estava se gabando de ter fisgado uma herdeira, planejando como ia convencer Bruna a investir o dinheiro da família em uma academia de luxo que ele queria abrir em Moema. Ele via minha filha exatamente como ela me via, uma fonte de recursos a ser explorada. A ironia era poética demais para ser ignorada. Bruna estava sendo manipulada exatamente da mesma forma que ela manipulava a mim. A diferença é que eu descobri o jogo e tinha poder para mudá-lo. Ela, coitada, nem sonhava que estava sendo enganada.
Na terceira noite da investigação, enquanto assistia pelas câmeras de segurança minha filha dançando na boate do hotel, completamente bêbada e se esfregando no namorado interesseiro, eu senti uma paz estranha tomar conta de mim. Não era mais raiva ou mágoa. Era a serenidade de quem finalmente entendeu qual era o jogo e como jogar para ganhar. Peguei o telefone e liguei para o Geraldo novamente. Geraldo, chegou a hora de implementar o plano. Você tem certeza de que consegue fazer tudo sem deixar rastros? Dona Aparecida, trabalho neste hotel há 15 anos. Conheço cada funcionário, cada sistema, cada protocolo. Se a senhora me disser exatamente o que quer, eu garanto que vai funcionar perfeitamente. Ótimo, porque amanhã minha filha vai aprender uma lição que ela nunca mais vai esquecer. E o melhor de tudo, ela vai aprender no palco que ela mesma escolheu. A quarta manhã da minha prisão no asilo trouxe revelações que transformaram minha sede de vingança em algo muito mais profundo. Uma necessidade existencial de reequilibrar o universo. Enquanto tomava o café aguado da instituição, cercada por outros idosos realmente abandonados pelas famílias, recebi uma ligação que mudou completamente minha perspectiva sobre quem era minha filha. A ligação era da Fernanda, minha ex-vizinha, que havia se mudado para o interior há 2 anos. Ela tinha visto as fotos de Bruna no Facebook e queria saber como eu estava lidando com a viagem da filha para a Europa. Europa? Perguntei, fingindo confusão. Sim, Aparecida. Ela postou que você estava numa super viagem pela Europa, aproveitando a aposentadoria, e que ela estava tocando os negócios da família. Falou até que você mandou um cartão postal de Paris. Todo mundo aqui do bairro ficou feliz por você, porque finalmente estava se dando ao luxo de viajar depois de tanto trabalho. Senti o sangue gelar. Bruna não havia contado para ninguém que me internou num asilo. Ela havia criado uma versão alternativa da realidade onde eu estava vivendo a melhor fase da minha vida, viajando pela Europa como uma senhora bem-sucedida. E ela, naturalmente, estava no comando dos negócios da família enquanto eu me divertia. Era genial e perverso ao mesmo tempo. Assim, ninguém questionaria minha ausência. Ninguém viria me procurar. E quando eu voltasse do asilo temporário, ela poderia dizer que a viagem havia sido cancelada por problemas de saúde. A narrativa estava construída de forma que ela sempre saísse como a filha dedicada e eu como a mãe problemática. Depois que desliguei o telefone, liguei para mais 3 conhecidas do bairro. Todas me contaram a mesma história. Segundo Bruna, eu estava realizada, viajando pelo mundo, finalmente aproveitando os frutos de uma vida de trabalho. Uma delas até disse que ficou inspirada pela minha coragem de viajar sozinha aos 60 anos. Foi aí que entendi que não estava lidando com uma filha ingrata comum. Estava lidando com uma sociopata em formação, alguém capaz de construir mentiras elaboradas para manipular não apenas a mim, mas toda a nossa rede social. Ela havia transformado meu abandono numa história de empoderamento feminino. Mas as revelações estavam apenas começando. Quando acessei minha conta bancária pelo computador do asilo, descobri movimentações que não havia autorizado. Pequenos valores, R$ 500 aqui, 300 ali, sempre abaixo do limite que dispararia alertas automáticos. Bruna estava fazendo saques sistemáticos da minha conta corrente há pelo menos 2 meses, usando informações que havia coletado quando me ajudava com as finanças. Ela havia fotografado meus documentos, decorado minhas senhas e estava fazendo uma sangria financeira gradual enquanto fingia ser a filha preocupada com minha situação econômica. Os valores eram pequenos o suficiente para não chamar atenção, mas somados representavam cerca de R$ 8.000 nos últimos 2 meses. Liguei para o banco e descobri que ela havia tentado aumentar o limite do cartão de crédito 3 vezes, sempre sendo negada porque minha renda declarada não justificava. Mas ela insistia, inventando histórias sobre problemas de saúde da mãe, que exigiam gastos extras. A funcionária do banco chegou a comentar que ficou tocada com a dedicação da filha em cuidar da mãe doente. Doente. Ela estava espalhando que eu estava doente para justificar gastos médicos inexistentes e conseguir mais crédito.
Mas a descoberta mais chocante veio quando resolvi investigar mais profundamente o relacionamento dela com Ricardo. Usando uma conta falsa no Facebook, consegui acessar os perfis de amigos dele e descobri conversas em comentários que me fizeram questionar se eu realmente conhecia minha própria filha. Ricardo estava contando para os amigos que Bruna havia prometido resolver o problema da mãe antes do final do ano. Dizia que ela estava negociando uma solução definitiva para a situação familiar e que depois disso eles poderiam se casar e tocar a vida sem pendências. Solução definitiva. Que raios significava isso? Liguei para Geraldo e pedi para ele ficar ainda mais atento às conversas do casal. O que ele descobriu nas próximas horas me fez entender que estava lidando com algo muito mais sério que simples ingratidão. Dona Aparecida, Geraldo me ligou quase sussurrando. Preciso contar uma coisa que escutei hoje de manhã. Eles estavam conversando na piscina, achando que ninguém entendia, mas eu estava bem perto fingindo arrumar as espreguiçadeiras. Fala, Geraldo. A Bruna estava dizendo para o Ricardo que quando vocês voltassem, ela ia convencer a senhora a fazer um testamento definitivo. Disse que tinha pesquisado sobre asilos mais, como posso dizer, definitivos, lugares onde as famílias não precisam visitar muito. Senti um frio na espinha que não tinha nada a ver com o ar-condicionado precário do asilo. E o que mais? Ricardo perguntou se isso não seria muito radical, e ela respondeu que problemas permanentes exigem soluções permanentes. Disse que tinha visto na internet sobre asilos especializados em casos de demência senil. Demência senil. Minha filha estava planejando me internar permanentemente, fingindo que eu tinha demência senil, para ficar com controle total sobre minhas finanças. E o namorado estava concordando porque achava que eu era rica mesmo. Era um plano criminoso perfeito. Uma vez internada com diagnóstico de demência, eu perderia qualquer credibilidade legal. Ela poderia assumir minha curadoria, controlar meus bens e me manter trancafiada pelo resto da vida. E como ela havia criado a narrativa de que era uma filha dedicada, cuidando de uma mãe doente, ninguém questionaria. Naquele momento, sentada na sala de recreação fedorenta do asilo, cercada por idosos que realmente estavam sendo negligenciados por suas famílias, eu entendi que minha situação havia ultrapassado a dimensão de conflito familiar. Minha própria filha estava planejando meu desaparecimento social e legal. E o mais terrível, ela estava fazendo isso no meu hotel, gastando meu dinheiro, comemorando o que achava que seria minha destruição definitiva. Mas ela havia cometido um erro fatal. Havia escolhido como cenário de sua celebração prematura exatamente o lugar onde eu tinha poder absoluto. E agora não era mais questão de dar uma lição ou restaurar respeito. Era questão de sobrevivência. A transformação aconteceu na quinta-feira, no momento exato em que assisti pela câmera de segurança do hotel minha filha assinando papéis na mesa do concierge. Geraldo me ligou imediatamente para explicar o que estava acontecendo. Ela estava contratando os serviços de um consultor especializado em questões geriátricas, que havia conhecido na praia. Dona Aparecida, eles estão conversando sobre documentos para interdição. O tal consultor está explicando como funciona o processo legal para assumir os bens de uma pessoa idosa com problemas cognitivos. Ela pagou R$ 500 de entrada para ele começar a preparar a papelada. R$ 500 dos meus R$ 500 para pagar um golpista que ia ajudá-la a me roubar legalmente. Foi nesse momento que a última fagulha de maternidade se apagou dentro de mim. Não restava mais nenhum resquício da mulher que havia passado 35 anos tentando ser a mãe perfeita para uma filha que agora planejava minha aniquilação civil. Desliguei o telefone e fiquei 15 minutos em silêncio absoluto, sentindo algo novo e poderoso crescer dentro de mim. Não era raiva. Raiva é uma emoção quente e impulsiva. Era algo frio, calculista, implacável. Era a frieza de um predador que finalmente decidiu caçar. Me levantei daquela cadeira de plástico do asilo como se fosse uma pessoa completamente diferente. Meus movimentos se tornaram mais precisos, minha mente mais clara, minha visão mais objetiva. Pela primeira vez em décadas, eu não estava mais interpretando o papel de mãe compreensiva. Eu estava sendo exatamente quem sempre fui por baixo da máscara.
uma mulher inteligente, rica e poderosa. A primeira coisa que fiz foi ligar para meu advogado. Sim, eu tinha advogado há 15 anos, um dos melhores especialistas em direito empresarial de São Paulo. Dr. Henrique sempre soube sobre meu patrimônio e sempre estranhou eu manter tudo em segredo da família. Agora, finalmente, entendia o porquê. Dr. Henrique, preciso que o senhor prepare alguns documentos urgentemente e preciso de total discrição. Claro, dona Aparecida. O que aconteceu? Minha filha está tentando me interdir para roubar meu patrimônio. Preciso que você proteja todos os meus bens legalmente e prepare uma surpresa para ela. Expliquei toda a situação para ele, desde a internação forçada até as descobertas sobre os planos de interdição. Dr. Henrique ficou chocado com a frieza do plano, mas disse que poderia resolver tudo em 48 horas. Vamos fazer o seguinte, ele sugeriu. Vou preparar uma procuração irrevogável, transferindo todos os seus bens para um trust familiar que só você pode administrar. Assim, mesmo se ela conseguir a interdição, não terá acesso a nada. E vou incluir uma cláusula especial que pode ser ativada em caso de tentativa de fraude. Que tipo de cláusula? Se alguém tentar usar documentos falsos ou processos fraudulentos para acessar seus bens, automaticamente fica impedido para sempre de receber qualquer herança. É blindagem total contra golpes familiares. Perfeito. Mas isso era apenas a parte defensiva da estratégia. A parte ofensiva seria muito mais interessante. Liguei novamente para Geraldo e expliquei exatamente o que ele precisava fazer nos próximos 2 dias. O plano era simples e devastador. Bruna ia descobrir quem realmente mandava naquele hotel, mas só depois de se expor completamente. Geraldo, quero que você deixe eles gastarem livremente até sábado de manhã. Não corte nada, não limite nada. Deixe a conta chegar em pelo menos R$30 mil. Quanto mais gritante, melhor. E depois? Sábado de manhã você vai cortar o cartão de crédito dela por problemas bancários temporários. Vai dizer que o banco bloqueou por suspeita de fraude e que precisa da presença do titular para resolver. Ela vai ficar desesperada, porque não tem como pagar a conta astronômica que criou. E aí? Aí eu apareço. O plano era diabólico na sua simplicidade. Bruna ficaria presa no hotel com uma dívida gigantesca, sem conseguir pagar, publicamente humilhada na frente do namorado e de todos os outros hóspedes. E quando estivesse no fundo do poço, descobriria que a mãe inútil que ela tinha abandonado era exatamente a pessoa que controlava cada aspecto daquela humilhação. Mas antes de implementar a vingança, eu precisava sair daquele asilo. E para isso, tive que dar mais uma demonstração da minha capacidade de manipulação. Na sexta-feira de manhã, fingi uma crise de ansiedade tão convincente que as enfermeiras chamaram a ambulância. Fui levada para o hospital, onde fingi sintomas de depressão severa causada pelo abandono familiar. O médico, sensibilizado com minha situação, disse que o ambiente do asilo estava prejudicando minha saúde mental e recomendou que eu voltasse para casa com acompanhamento psicológico. Em 6 horas estava livre, oficialmente por recomendação médica. Peguei um táxi direto para casa. Tomei um banho digno, coloquei minha melhor roupa, uma que Bruna nunca havia visto porque sempre me vestia de forma simples na frente dela, e me olhei no espelho. A mulher que me olhava de volta não era mais a Aparecida tolerante e submissa. Era uma empresária de 60 anos, proprietária de um império imobiliário, com dinheiro suficiente para comprar e vender pessoas como minha filha 10 vezes no mesmo dia. E amanhã de manhã, essa nova Aparecida ia aparecer no Hotel Tropical Dreams para ensinar uma lição que entraria para a história das vinganças familiares. Liguei para Geraldo uma última vez antes de dormir. Tudo pronto para amanhã? Tudo pronto, dona Aparecida. A conta deles já está em R$28 mil e amanhã de manhã vou cortar o cartão exatamente às 9 horas. Eles vão estar tomando café da manhã no restaurante principal quando receberem a notícia. Perfeito. E Geraldo? Sim? Prepare as câmeras. Eu quero registrar cada segundo da expressão dela quando descobrir quem realmente manda naquele lugar. Desliguei o telefone e sorri para meu reflexo no espelho.
Amanhã seria o dia em que Bruna descobriria que subestimar a própria mãe pode ser o erro mais caro da vida de uma pessoa. Sábado amanheceu com aquele sol dourado, típico de Balneário Camboriú em dezembro, perfeito para o que seria o dia mais educativo da vida da minha filha. Acordei às 5 da manhã em casa, com uma energia que não sentia há anos. Era a energia de quem finalmente ia jogar com as cartas certas na mesa, depois de décadas fingindo ter uma mão ruim. Tomei um café reforçado, me vesti com um conjunto social que havia comprado há 2 anos, mas nunca usado na frente de Bruna. Blazer azul marinho, calça social, sapatos de couro legítimo e chamei um Uber para me levar ao aeroporto. Sim, eu ia fazer questão de chegar ao hotel de forma dramática, descendo de um voo como uma empresária que volta de viagem de negócios. Durante o voo de 1 hora até Balneário, fiquei imaginando Bruna acordando na suíte presidencial do meu hotel, sem fazer ideia de que nas próximas horas sua vida mudaria completamente. Geraldo havia me mandado fotos da conta deles na madrugada. R$ 29.500, em 5 dias. Era quase o salário anual de um trabalhador brasileiro médio, queimado em massagens, jantares e futilidades. Às 8h30, eu estava no saguão do Hotel Tropical Dreams, observando de longe minha filha e o namorado descendo para o café da manhã. Ela usava um vestido branco que custava pelo menos R$ 1.500, que eu havia pagado involuntariamente, e eles estavam radiantes, completamente alheios ao furacão que se aproximava. Fiquei escondida atrás de uma coluna de mármore, observando como eles se comportavam no meu hotel. Bruna tratava os funcionários com aquela arrogância típica de quem acha que está pagando caro e tem direito de ser malcriada. Estalava os dedos para chamar o garçom, reclamava que o suco estava pouco gelado, exigia que trocassem a mesa porque esta aqui pega muito sol. Ricardo, por sua vez, estava claramente impressionado com o luxo e tentando memorizar cada detalhe para repetir depois para os amigos. Fotografava tudo. A comida, a vista, ele mesmo posando como um playboy em Miami. Pobrezinho, achava que estava vivendo um sonho quando na verdade estava participando de um pesadelo dirigido por mim. Às 8h55, fiz sinal para Geraldo. Ele estava atrás do balcão da recepção, tão tenso quanto um ator antes de estrear numa peça de teatro. Acenei discretamente, e ele assentiu. Era hora de começar o espetáculo. Às 9h em ponto, Geraldo se aproximou da mesa deles no restaurante. Eu estava perto o suficiente para ouvir cada palavra, mas longe o suficiente para não ser vista. Com licença, senhorita Bruna, ele disse com aquele tom formal que usava para hóspedes problemáticos. Preciso falar com a senhora sobre uma questão urgente. Bruna olhou para ele com irritação, garfada de mamão papaya no ar. Não pode esperar. Estamos tomando café da manhã. Infelizmente não, senhora. Recebemos uma ligação do seu banco há pouco. Houve um problema com seu cartão de crédito. Foi bloqueado por suspeita de atividade fraudulenta. Vi o rosto de Bruna empalidecer instantaneamente. Ricardo parou de mastigar e olhou para ela com uma expressão que eu não conseguia decifrar se era preocupação ou suspeita. Como assim bloqueado? Isso é impossível. O banco informou que, devido ao volume alto de gastos em pouco tempo, o sistema automaticamente suspendeu o cartão. Disse que precisam da presença do titular da conta para liberar novamente. Mas eu sou a titular, mentiu Bruna descaradamente. E nesse momento eu senti uma satisfação profunda por estar registrando tudo. Senhora, aqui nos nossos registros consta que o cartão está no nome de Aparecida Santos Medeiros. A senhora precisaria entrar em contato com ela para resolver a situação. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Bruna olhou para Ricardo, que estava claramente confuso. Depois olhou de volta para Geraldo, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Isso deve ser um erro do sistema. Minha mãe me deu procuração para usar o cartão dela. É normal em famílias com negócios. A mentira saiu tão naturalmente que por um momento até eu acreditei. Mas Geraldo estava preparado. Entendo, senhora. Mas infelizmente nossa política é clara. Em casos de bloqueio por suspeita de fraude, só o titular pode resolver. E neste momento, a conta dos senhores está em R$ 29.500.
O hotel precisa de uma garantia de pagamento até o final do dia. Foi aí que vi Ricardo engasgar com o café. Literalmente engasgar. Ele começou a tossir violentamente, derramando café na camisa social que provavelmente era a melhor que ele tinha. 29 mil reais? Ele conseguiu dizer entre tosses. Bruna, você não disse que sua família tinha controle total das finanças? E aí minha filha fez exatamente o que eu esperava. Dobrou a aposta na mentira. Claro que tem. Isso é só um mal-entendido burocrático. Minha mãe deve estar sem sinal na Europa, ou talvez o banco seja conservador demais com gastos internacionais. Vou ligar para ela e resolver isso em 5 minutos. Europa. Lá estava ela novamente com a história da minha suposta viagem para a Europa. Eu estava a 3 metros de distância, mas oficialmente estava tomando vinho em Paris. Geraldo manteve a expressão neutra, mas eu percebi um brilho nos olhos dele. Ele estava adorando aquela encenação tanto quanto eu. Muito bem, senhora. Os senhores têm até às 18 horas para regularizar a situação. Caso contrário, precisaremos tomar outras medidas. Quando Geraldo se afastou, pude ver Bruna tremendo ligeiramente. Não de frio. O restaurante estava numa temperatura agradável. Era de nervosismo puro. Ricardo estava olhando para ela com uma expressão que ela claramente não gostou. Bruna, que história é essa? Pensei que você tinha controle total do dinheiro da sua família. E tenho. Isso é só um problema técnico, amor. Acontece direto quando se movimenta valores altos. É porque somos ricos, entende? Os bancos ficam paranoicos. Mentira sobre mentira sobre mentira. Era impressionante como ela conseguia inventar explicações na hora. Mas eu percebi que Ricardo não estava comprando totalmente a história. Havia algo no jeito dele olhar para ela que me disse que algumas suspeitas estavam começando a brotar na mente dele. Eles saíram do restaurante em direção ao elevador, provavelmente para tentar resolver a situação no quarto. Era exatamente o que eu queria. Quanto mais eles se isolassem, mais desesperados ficariam. E quanto mais desesperados ficassem, mais erros cometeriam. Esperei alguns minutos e subi para o meu escritório no hotel. Sim, eu tinha um escritório no último andar, que Bruna nunca havia visto, porque nunca havia conhecido o hotel antes desta viagem. Era de lá que eu comandava as operações administrativas quando estava em Balneário. Do escritório, eu podia ver a suíte presidencial pela janela. E mais importante, podia escutar tudo o que acontecia lá, porque havia mandado instalar um sistema de monitoramento anos atrás por questões de segurança. O que ouvi nas próximas 2 horas foi melhor que qualquer novela da Globo. Das 10 horas às 12 horas, assisti ao meu próprio reality show particular. Bruna tentando desesperadamente entrar em contato comigo, ligando para meu celular que estava propositalmente desligado. Ricardo fazendo perguntas cada vez mais diretas sobre nossa situação financeira. E os dois começando a entrar em pânico conforme percebiam que o problema não ia se resolver magicamente. Atende, pelo amor de Deus! Ouvi Bruna gritando para o celular pela 10ª vez. Onde raios ela se meteu? Do meu escritório, via pela janela ela andando de um lado para o outro na varanda da suíte, gesticulando freneticamente. Ricardo estava sentado na poltrona, mas sua linguagem corporal havia mudado completamente. Não era mais o namorado apaixonado e impressionado. Era um homem calculando riscos. Bruna, vem cá. Precisa me explicar uma coisa. Agora não, Rick. Estou tentando resolver isso. É exatamente por isso que preciso entender. Se sua família é tão bem de vida quanto você disse, por que você não tem cartão próprio? Por que depende do cartão da sua mãe? Pergunta certeira. Eu não pude deixar de admirar a inteligência do rapaz. Afinal, ele estava certo em questionar. Se Bruna fosse realmente de uma família rica como alegava, teria recursos próprios. Por quê? Porque no nosso tipo de negócio, centralizamos as finanças para ter melhor controle fiscal. É estratégia empresarial, você não entenderia. Mais uma mentira, mas desta vez menos convincente. A voz dela estava um tom mais agudo, sinal claro de estresse. E Ricardo estava claramente notando. Tá, mas então liga para o gerente da empresa ou para o contador, ou para quem cuida disso. Uma empresa desse porte deve ter estrutura, não? Silêncio.
Um silêncio longo e desconfortável que eu pude sentir mesmo à distância. É que todo mundo está viajando também. Final de ano, sabe? As pessoas tiram férias. Bruna, a voz dele ficou séria. Me olha aqui, você está mentindo sobre alguma coisa. Foi nesse momento que decidi implementar a segunda fase do plano. Peguei meu celular corporativo, um número que Bruna não conhecia, e liguei para a recepção do hotel. Alô, recepção do Hotel Tropical Dreams? Oi, meu nome é Aparecida Medeiros. Sou mãe de uma hóspede que está aí, a Bruna. Preciso falar urgentemente com ela. Claro, senhora. Vou transferir para a suíte presidencial. Não. Por favor, não fale que sou a mãe dela. Diga apenas que é uma ligação pessoal urgente. É surpresa. Entendido, senhora. Em 2 minutos o telefone da suíte tocou. Pela escuta, ouvi Bruna atender no segundo toque. Alô? Oi, querida. Usei um tom de voz doce, como se estivesse ligando de Paris. Como estão as coisas aí? Mãe, graças a Deus, onde você está? Estou tentando te ligar há horas. Estou aqui em Paris, filha. O sinal está terrível nesses hotéis europeus. Aconteceu alguma coisa? Mãe, deu um problema no seu cartão. O hotel está dizendo que foi bloqueado. Você fez alguma movimentação estranha? Era o momento de começar a apertar o cerco. Que estranho, filha. Não fiz nada diferente. Mas espera aí. Você está gastando muito? Porque o gerente do banco me ligou ontem perguntando sobre uns gastos altos em Balneário Camboriú. Eu disse que não sabia de nada. Ouvi um suspiro pesado do outro lado da linha. Mãe, eu te falei que ia viajar com o Ricardo. Você disse que podia usar o cartão para emergências. Emergências, Bruna. E pelos valores que o gerente me falou, não parece exatamente emergência. Quase 30 mil reais em 5 dias? Silêncio novamente. Mas desta vez eu podia sentir o desespero crescendo. Mãe, você pode liberar o cartão? É só ligar para o banco e autorizar. Claro que posso, filha. Mas primeiro preciso entender uma coisa. Você falou para o namorado sobre nossa real situação financeira? Como assim? Bruna, você contou para ele que estamos passando dificuldades? Que minha aposentadoria não está dando conta das despesas? Que por isso você estava preocupada comigo antes de viajar? Era mentira, claro. Mas eu queria ver como ela reagiria sendo confrontada com suas próprias invenções. Eu não disse nada demais, mãe. Porque veja bem, se você está gastando 30 mil reais em 5 dias e contou para ele que estamos em dificuldades, ele deve estar achando muito estranho, não acha? Foi aí que ouvi Ricardo falar alto no fundo. Bruna, quem está no telefone? Pergunta se ela pode resolver logo isso. É minha mãe, ela sussurrou para ele. Depois voltou a falar comigo. Mãe, você pode liberar o cartão sim ou não? Era hora de desferir o primeiro golpe real. Bruna, estou muito decepcionada com você. Por quê? Porque você mentiu. Para mim e para ele. Não estou em Paris, filha. Estou aqui no Brasil. E sei exatamente onde você está e quanto você gastou. Outro silêncio. Mas este foi diferente. Este foi o silêncio de quem acabou de perceber que foi pega numa mentira gigantesca. Como assim, mãe? Acho que você deveria descer até a recepção do hotel e perguntar para o Geraldo sobre a proprietária do estabelecimento onde você está hospedada. E desliguei o telefone. Do meu escritório, podia ver perfeitamente a varanda da suíte presidencial. Vi Bruna ficar parada por quase 1 minuto inteiro, o telefone ainda na mão, processando o que havia acabado de ouvir. Depois vi ela correr para dentro do quarto, provavelmente para contar para Ricardo. Não consegui ouvir a conversa que se seguiu, mas pela linguagem corporal dos dois, ela gesticulando freneticamente, ele balançando a cabeça negativamente, era óbvio que as coisas não estavam indo bem. Em 15 minutos, vi os dois saindo da suíte em direção ao elevador. Ela estava claramente agitada, ele estava claramente desconfiado. Era a hora da terceira fase, o confronto controlado. Desci rapidamente para o saguão e me posicionei numa poltrona estratégica, de onde podia ver a recepção, mas não ser vista facilmente. Queria assistir à cara de Bruna quando Geraldo confirmasse que eu era a proprietária do hotel. A caminhada de Bruna e Ricardo até a recepção foi um dos momentos mais satisfatórios da minha vida. Ela tentava parecer confiante,
Mas eu conhecia minha filha bem demais para não perceber os sinais de pânico. O jeito de mexer no cabelo, de ajustar o vestido constantemente, de falar mais alto que o normal. Ricardo, por sua vez, estava claramente relutante em acompanhá-la. Com licença, Bruna disse para Geraldo, tentando manter um tom imperioso. Preciso esclarecer uma confusão sobre a proprietária deste hotel. Geraldo me olhou discretamente por cima do ombro dela. Fiz um sinal quase imperceptível com a cabeça, autorizando-o a prosseguir com a revelação. Claro, senhorita Bruna. Que tipo de informação a senhora gostaria? Minha mãe disse que, bem, ela insinuou que conhece os donos daqui. Queria confirmar quem é o proprietário. Ah, sim. O Hotel Tropical Dreams pertence à senhora Aparecida Santos Medeiros há 15 anos. Uma excelente proprietária, muito respeitada no ramo hoteleiro de Santa Catarina. Eu vi o exato momento em que o cérebro de Bruna processou a informação. Primeiro, confusão. Depois, descrença. Finalmente, o horror lento e devastador de quem percebe que cometeu um erro catastrófico. Aparecida, Santos, Medeiros. Ela repetiu cada sílaba como se fosse uma língua estrangeira. Isso mesmo, senhora. Dona Aparecida é uma empresária muito discreta, raramente aparece nas mídias especializadas, mas é muito conhecida nos círculos do turismo catarinense. Uma mulher de negócios extremamente competente. Ricardo estava olhando de Geraldo para Bruna com uma expressão que misturava confusão e suspeita crescente. Bruna, sua mãe não chama Aparecida Santos Medeiros? Ela abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Chama, mas isso deve ser coincidência. Deve ter muita gente com esse nome. Geraldo, que estava claramente se divertindo, decidiu cravar a última estaca. Ah, não creio que seja coincidência, senhorita Bruna. Dona Aparecida me ligou há pouco, perguntando sobre a conta dos senhores. Disse que a filha dela estava aqui, mas que houve um mal-entendido sobre autorizações de cartão. Ela deve estar chegando a qualquer momento para resolver a situação pessoalmente. Foi nesse momento que Bruna começou a tremer, visivelmente. Ricardo notou e colocou a mão no braço dela. Bruna, que história é essa? Sua mãe é dona deste hotel? Não, quer dizer. Não pode ser. Minha mãe é uma aposentada simples. Ela mora numa casa pequena. Ela não tem dinheiro para... A voz dela foi sumindo conforme as peças do quebra-cabeça se encaixavam na mente dela. 15 anos de pobreza da mãe. 15 anos de gastos controlados. 15 anos de dificuldades financeiras. E agora descobria que eu era proprietária de um resort de luxo. Senhora, Ricardo se dirigiu a Geraldo. A dona Aparecida, que é proprietária daqui, é uma senhora de cerca de 60 anos, cabelo grisalho, meio baixinha? Exatamente. O senhor a conhece? É a mãe da Bruna. E aí, Bruna desabou. Literalmente. Suas pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar no balcão da recepção para não cair. O barulho foi audível o suficiente para chamar a atenção de outros hóspedes, que começaram a olhar discretamente na direção deles. Isso é impossível, ela murmurou. É impossível. Minha mãe não tem dinheiro. Ela reclama da aposentadoria, ela diz que está com dificuldades, ela... Ela o quê, Bruna? Ricardo interrompeu, e pela primeira vez sua voz soou realmente dura. Ela o quê? Porque agora eu estou entendendo algumas coisas que não faziam sentido. Que coisas? Por que você não tem cartão próprio? Por que você usa o cartão da sua mãe? Por que você estava tão preocupada com as dificuldades financeiras dela, se ao mesmo tempo falava que sua família tinha negócios bem-sucedidos? A ficha estava caindo para ele também, e não estava sendo uma queda suave. Ricardo, eu posso explicar. Pode? Então explica. Explica por que você mentiu sobre ter dinheiro próprio. Explica por que você mentiu sobre os negócios da sua família. Explica por que sua mãe, que você disse que estava preocupada e dependente, na verdade é dona do hotel mais caro de Balneário Camboriú. Eles estavam começando a falar alto. Outros hóspedes pararam completamente de fingir que não estavam ouvindo. E agora observavam abertamente o drama que se desenrolava na recepção. Bruna olhou ao redor, percebeu que tinha se tornado o centro das atenções e tentou baixar o tom de voz. Ricardo, vamos conversar no quarto,
Aqui não é lugar para... Não! Ele falou alto mesmo, claramente sem se importar com quem estava ouvindo. Quero entender agora. Você me fez largar o emprego falando que ia me ajudar a montar uma academia porque sua família tinha grana. Você me trouxe nesta viagem caríssima falando que podia pagar, e agora descubro que você estava gastando o dinheiro da sua mãe sem ela saber? Não é bem assim. Então é como? Porque ou você é rica e mentiu sobre sua mãe estar com dificuldades, ou sua mãe é rica e você mentiu sobre ter dinheiro próprio. Nos dois casos, você mentiu. Era nesse exato momento que eu deveria entrar em cena. Mas decidi dar mais alguns minutos para eles se destruírem sozinhos. Era mais divertido assim. Ricardo, por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que você é uma mentirosa compulsiva? Que me fez acreditar numa fantasia? Que eu larguei meu emprego baseado numa mentira? Você não largou o emprego por minha causa. Você largou porque queria viver melhor, baseado no que você me disse sobre ter condições de me sustentar. A discussão estava escalando rapidamente. Outros hóspedes começaram a sussurrar entre si, alguns pegando os celulares para gravar. Era constrangimento público total. Foi aí que Geraldo olhou para mim novamente. Fiz sinal de que era hora. Ele assentiu e se dirigiu ao casal. Com licença, senhores. Dona Aparecida acabou de chegar. Está vindo para cá resolver pessoalmente a situação. E apontou na minha direção. Quando me levantei da poltrona e comecei a caminhar em direção à recepção, senti como se estivesse caminhando em câmera lenta num filme. Cada passo ecoava no piso de mármore do saguão. Cada pessoa que estava observando o drama se virou para me ver. E, principalmente, vi o exato momento em que Bruna me reconheceu. A expressão no rosto dela foi tudo o que eu poderia ter esperado e mais um pouco. Primeiro, alívio. Mamãe chegou para resolver tudo. Depois, confusão. Por que ela está vestida assim? E, finalmente, terror absoluto. Se ela é realmente a dona deste lugar, eu estou em maus lençóis. Eu estava vestida como a empresária que sempre fui por trás da máscara de mãe simples. Blazer impecável, sapatos de couro italiano, bolsa de marca, cabelo arrumado no salão de beleza do próprio hotel 2 horas antes. Não era mais a Aparecida de chinelo de dedo e roupa de supermercado. Era a Aparecida CEO, a Aparecida proprietária, a Aparecida que mandava naquele lugar. Boa tarde, disse com uma voz firme e profissional, dirigindo-me primeiro a Geraldo. Soube que tivemos um problema com a conta da suíte presidencial. Isso mesmo, dona Aparecida. Os hóspedes estão com dificuldades para quitar os gastos devido a um bloqueio no cartão de crédito. Fingi não reconhecer Bruna imediatamente, mantendo o tom empresarial. Entendo. E qual o valor total da conta até agora? R$ 29.570, senhora. Fiz questão de repetir o valor em voz alta para que todo mundo no saguão ouvisse. R$ 29.570 em 5 dias. Quase R$ 6.000 por dia de gastos. Aí, finalmente, olhei diretamente para Bruna, como se acabasse de perceber quem ela era. Bruna, que surpresa encontrar você aqui. Ela abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Estava claramente em estado de choque. Ricardo, que já estava confuso antes, agora estava completamente perdido. Dona Aparecida? A senhora conhece a Bruna? Conheço. Sorri friamente. Sou mãe dela. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com uma faca. Todos os presentes, outros hóspedes, funcionários, até turistas que estavam apenas passando pelo saguão, pararam completamente para observar aquela situação surreal. Ricardo olhou de mim para Bruna, de Bruna para mim, tentando processar a informação. Espera, a senhora é mãe da Bruna? E é dona deste hotel? Isso mesmo. Aparecida Santos Medeiros, proprietária do Hotel Tropical Dreams há 15 anos. Muito prazer. Mas a Bruna disse que a senhora estava viajando pela Europa. E que estava com dificuldades financeiras. E que... Mentiu. Minha voz cortou o ar como uma lâmina. Minha filha mentiu para você sobre muitas coisas, aparentemente. Foi aí que Bruna finalmente conseguiu falar. Mãe, eu posso explicar? Pode? Então vamos explicar. Aqui mesmo, na frente de todo mundo, já que você gosta tanto de fazer drama público. Olhei ao redor,
para todos os curiosos que estavam assistindo e decidi transformar aquilo num espetáculo educativo. Pessoal, com licença da audiência involuntária, mas acho que esta situação pode ser instrutiva para todos. Minha filha aqui gastou quase 30 mil reais em 5 dias no meu hotel, achando que estava gastando os últimos recursos de uma mãe pobre e dependente. Murmúrios de choque riparam pelo saguão. Ela me internou num asilo esta semana, dizendo que eu era um peso na vida dela e que ela precisava tocar a vida sem se preocupar comigo. E veio comemorar essa liberdade exatamente no hotel que eu construí com meu próprio dinheiro. Os murmúrios se transformaram em exclamações audíveis de indignação. Várias pessoas estavam claramente filmando com os celulares agora. O mais interessante, continuei, é que ela contou para um namorado que somos uma família rica, com negócios bem-sucedidos, enquanto para mim dizia que eu era um fardo financeiro que ela não aguentava mais sustentar. Ricardo estava boquiaberto, literalmente com a boca aberta, olhando para Bruna como se nunca a tivesse visto antes. Bruna finalmente explodiu. Mãe, para com isso! Você está fazendo um escândalo na frente de todo mundo. Eu estou fazendo escândalo. Minha voz subiu uma oitava. Eu, quem gastou 6 mil reais por dia achando que estava torturando uma idosa pobre foi você. Quem mentiu sobre ter dinheiro próprio para impressionar namorado foi você. Quem abandonou a própria mãe num asilo para poder viajar foi você. A essa altura, havia uma multidão observando. Funcionários, hóspedes, pessoas que estavam na piscina e vieram ver o que estava acontecendo. Era uma audiência digna de programa de auditório. E sabe qual é a parte mais irônica de tudo isso? Continuei, dirigindo-me tanto para ela quanto para a plateia. É que se ela tivesse sido uma filha decente, amorosa, respeitosa, eu teria dividido tudo isso com ela. Todas as propriedades, todos os investimentos, todo o patrimônio que construí ao longo de 15 anos. Mas ela preferiu me ver como um obstáculo a ser removido. Bruna começou a chorar. Não aquele choro manipulativo que ela usava desde pequena para conseguir as coisas. Era um choro de desespero real, de quem finalmente entendeu a magnitude do erro que cometeu. Mãe, eu não sabia. Você nunca me contou. Não contei porque queria ter certeza de que você me amava pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. E você acabou de provar que eu estava certa em ter essa preocupação. Ricardo, que até então havia ficado calado processando tudo, finalmente falou. Bruna, você mentiu para mim sobre literalmente tudo? Ela se virou para ele, ainda chorando. Ricardo, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você me fez largar o emprego baseado numa mentira, que me trouxe numa viagem paga com dinheiro roubado da sua mãe, que me fez acreditar que você era rica quando na verdade você é só uma parasita? As palavras dele foram tão duras que até eu senti um pouco de pena dela. Mas só um pouco. Não é assim. Ela tentou se defender, mas a voz saiu fraca, sem convicção. É exatamente assim. Ele estava claramente furioso agora. Você sabe o que isso significa para mim? Eu larguei meu emprego. Eu contei para todo mundo que estava entrando numa vida melhor. Eu até comprei um anel para te pedir em casamento. Essa informação foi novidade até para mim, mas ela caiu como uma bomba sobre Bruna. Um anel? Um anel de 15 mil reais que eu ia te dar hoje no jantar. 15 mil reais que eu não tenho, que ia pagar parcelado no cartão porque achei que você poderia me sustentar enquanto eu montava a academia. Era humilhação sobre humilhação. E o pior de tudo, era tudo verdade. Nesse momento, decidi que era hora de encerrar o espetáculo público e partir para o confronto final privado. Bom, disse em voz alta para toda a audiência. Acho que já demos entretenimento suficiente para todo mundo. Geraldo, pode providenciar uma sala reservada? Preciso ter uma conversa familiar que vai decidir como essa situação vai ser resolvida. A sala de reuniões executivas do Hotel Tropical Dreams nunca havia presenciado um drama familiar tão intenso. Era uma sala que eu havia projetado para negociações comerciais importantes, com mesa de mogno, cadeiras de couro e uma vista espetacular para o mar. Irônico que estivesse sendo usada para a negociação mais importante da minha vida pessoal.
Bruna entrou na sala cambaleando ligeiramente, ainda em estado de choque. Ricardo a acompanhou, mas mantendo uma distância física dela que não passou despercebida por mim. Geraldo fechou a porta e ficou do lado de fora, garantindo nossa privacidade. Sentei-me na cabeceira da mesa, na posição de poder. Era minha sala, meu hotel, meu jogo. Eles se sentaram do lado oposto, e foi aí que realmente percebi como a dinâmica havia mudado completamente. Não era mais a mãe dependente tentando agradar a filha. Era a CEO decidindo o destino de dois funcionários problemáticos. Muito bem, comecei, ajustando os papéis que havia trazido na bolsa. Vamos esclarecer algumas coisas. Primeiro, Bruna, quero que você entenda exatamente o tamanho do erro que cometeu. Ela estava olhando para a mesa, não conseguindo me encarar. Segundo, Ricardo, quero que você entenda que foi usado numa farsa, mas que isso não o absolve das decisões que tomou baseado em informações falsas. Ele assentiu gravemente. E terceiro, vocês dois precisam entender que esta situação pode ser resolvida de várias maneiras, algumas mais constrangedoras que outras. Abri minha bolsa e tirei uma pasta com documentos que havia preparado com o Dr. Henrique antes de viajar. Bruna, você está devendo R$ 29.500 para este hotel. Dinheiro que você não tem. Você usou fraudulentamente um cartão de crédito que não era seu, mentindo sobre ter autorização da titular. Tecnicamente, isso é estelionato. Ela levantou a cabeça bruscamente. Você não vai denunciar a própria filha. Não? Por que não? Você não teve problema em abandonar a própria mãe num asilo para poder gastar o dinheiro dela livremente. Silêncio pesado. Ricardo, você largou seu emprego baseado na promessa de uma vida financeira que não existia. Isso foi ingenuidade sua, mas também ganância. Você escolheu acreditar numa versão conveniente da realidade sem questionar os detalhes. Ele abaixou a cabeça. Então aqui estão as opções de vocês. Continuei, abrindo a pasta. Opção 1. Eu chamo a polícia agora, registro um boletim de ocorrência por uso fraudulento de cartão de crédito e deixo a justiça resolver. Bruna provavelmente vai responder por estelionato, e vocês dois vão sair daqui algemados. Bruna começou a chorar novamente. Opção 2. Vocês assumem publicamente o que fizeram, pagam a dívida de alguma forma que vamos negociar e aprendem a viver com as consequências das suas escolhas. E qual seria a terceira opção? Perguntou Ricardo, ainda tentando negociar. Não há terceira opção. Vocês escolheram jogar um jogo de adultos com mentiras de adultos. Agora vão enfrentar consequências de adultos. Bruna finalmente me olhou nos olhos. Mãe, por que você nunca me contou sobre o dinheiro? Por que escondeu isso de mim? Era a pergunta que eu estava esperando. A pergunta que me daria a oportunidade de explicar 15 anos de decisões. Por que, Bruna? Eu queria saber se você me amava ou se você amava o que eu poderia dar para você. E durante 60 anos, você me deu todas as evidências de que era a segunda opção. Isso não é verdade. Não? Então me explica por que você tinha vergonha de me levar nos seus eventos. Por que você mentia sobre nossa situação financeira para suas amigas? Por que você reclamava que eu era um peso na sua vida? Ela não conseguiu responder. Eu mantive essa situação financeira oculta porque queria dar a você a chance de mostrar caráter. Queria ver se você seria capaz de me amar e me respeitar, mesmo achando que eu era apenas uma aposentada comum. Mas eu te amava. Amava? Então me explica como o amor se manifesta internando a pessoa num asilo para poder viajar gastando o dinheiro dela. Ricardo, que havia ficado calado observando nossa discussão, finalmente interferiu. Bruna, isso é verdade? Você internou sua mãe num asilo? Ela olhou para ele com desespero. Foi só temporário, só para esta viagem. Eu ia buscar ela. Depois de gastar todo o dinheiro que você achava que ela tinha, completei. Porque eu vi suas mensagens com o consultor geriátrico. Você estava planejando uma internação permanente, fingindo que eu tinha demência senil. A bomba foi lançada. Ricardo olhou para Bruna com uma expressão de horror genuíno. Você estava planejando o quê? Não era assim. Eu só queria que ela tivesse cuidados melhores. Mentira, disse friamente. Você queria me internar permanentemente para assumir controle dos meus bens.
E ainda bem que você fez isso no meu hotel, porque assim eu tenho gravações de todas as suas conversas. Era mentira sobre as gravações, mas a cara de terror absoluto dela confirmou que eu havia acertado em cheio. Sabe qual é a parte mais patética de toda essa situação? Continuei, tirando mais documentos da pasta. É que se você tivesse sido honesta comigo desde o início, teria descoberto que eu já havia planejado deixar tudo para você mesmo. Mostrei uma via do meu testamento, assinado 2 anos atrás. Este documento deixa 70% do meu patrimônio para você e 30% para instituições de caridade. Mas tem uma cláusula interessante aqui. Apontei para um parágrafo específico. Se a beneficiária tentar fraudar, enganar ou prejudicar a testadora de qualquer forma, automaticamente perde direito a qualquer herança. E adivinha? Internar alguém fraudulentamente se qualifica como prejudicar. Bruna leu o documento com olhos arregalados. Isso significa que você efetivamente se deserdou sozinha. Parabéns. Não pode ser. Você não pode fazer isso. Posso e fiz. Aliás, Dr. Henrique já está preparando a alteração do testamento. Agora tudo vai para a caridade. Você não vai ver nem um centavo. Ricardo estava olhando para Bruna com uma mistura de nojo e incredulidade. Bruna, você tentou roubar a herança da sua própria mãe? Não era roubo, era planejamento. Era crime, corrigi. Fraude, estelionato, tentativa de apropriação indébita. Tem vários nomes no Código Penal. Nesse momento, Bruna desabou completamente. Não era mais lágrimas de manipulação. Era desespero real de quem finalmente entendeu que havia perdido tudo. Mãe, por favor, eu posso mudar. Posso ser diferente. Pode? Aos 35 anos? Depois de uma vida inteira demonstrando que só se importa com dinheiro e aparências? Eu me importo com você. Se importa? Então me explica isso aqui. Tirei da pasta prints das conversas dela no WhatsApp que Geraldo havia conseguido. Era ela contando para amigas como havia resolvido o problema da mãe e como agora estava livre para viver. Finalmente me livrei dela, li em voz alta. Agora posso viver minha vida sem peso morto. Isso foi você falando sobre mim 3 dias atrás. Ela empalideceu ainda mais. E tem mais. Ela estava sugando toda a minha energia. Agora que está no asilo, posso focar no que realmente importa. Ricardo se levantou da cadeira. Chega, eu não aguento mais ouvir isso. Aonde você vai? Bruna perguntou desesperada. Embora. Longe de você. Longe dessa loucura toda. Mas Ricardo, nossos planos, a academia... Que academia, Bruna? Com que dinheiro? Você acabou de perder uma herança de milhões por pura ganância. Era verdade. Meu patrimônio estava avaliado em quase 8 milhões de reais. Ela havia perdido quase 6 milhões por causa de 29 mil reais de gastos fúteis. Ricardo, espera, posso explicar? Explicar o quê? Que você é capaz de internar a própria mãe num asilo para roubar o dinheiro dela? Que você mentiu sobre literalmente tudo desde o primeiro dia que nos conhecemos? Ele pegou a carteira e se dirigiu à porta. E sabe o que é pior? Eu comprei um anel para te pedir em casamento hoje. Um anel que vou ter que devolver porque não tenho como pagar, já que larguei meu emprego baseado nas suas mentiras. Parou na porta e se virou uma última vez. Boa sorte pagando a conta do hotel, Bruna. Boa sorte explicando para todo mundo que conhecemos porque eu voltei sozinho de uma viagem que era para ser romântica. E boa sorte vivendo com o que você fez. E saiu, batendo a porta. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços de Bruna. Ficamos sozinhas na sala, mãe e filha, como não estávamos há anos. Mas a dinâmica havia mudado irreversivelmente. Eu não era mais a mãe suplicante tentando agradar. Era a mulher poderosa decidindo o destino de quem havia tentado destruí-la. Então, disse após alguns minutos de silêncio, agora vamos resolver a questão prática. Você deve R$ 29.500 para este hotel. Como pretende pagar? Mãe, você realmente não vai me perdoar? Perdoar o quê, Bruna? O abandono no asilo? As mentiras? A tentativa de me internar permanentemente fingindo demência? Ou o fato de você ter comemorado se livrar de mim gastando meu dinheiro no meu próprio hotel?
Cada palavra era como uma estocada, e eu podia ver ela se encolhendo a cada acusação. Eu estava confusa. O Ricardo me influenciou. Mentira. Você estava planejando me internar antes mesmo de conhecer ele. O consultor geriátrico confirmou que você entrou em contato há 2 meses. Ela parou de tentar se defender. Então aqui está o que vai acontecer. Continuei, organizando os papéis na mesa. Primeiro você vai pagar esta conta. Não sei como, não me importa como, mas vai pagar. Eu não tenho esse dinheiro. Então vai conseguir. Vai vender suas roupas de grife, suas joias, vai pedir emprestado, vai trabalhar de madrugada se necessário, mas vai pagar. Segundo, você vai publicamente admitir o que fez. Vai contar para todos os nossos conhecidos que mentiu sobre minha situação financeira, que me internou fraudulentamente e que tentou me roubar. Mãe, isso vai destruir minha reputação. Sua reputação? Você tem preocupação com reputação depois de me internar num asilo? Terceiro, você não vai receber 1 centavo de herança. 0. E se tentar contestar isso na justiça, eu tenho evidências suficientes dos seus crimes para te processar criminalmente. E quarto, peguei o último documento da pasta. Você vai assinar este termo de responsabilidade, reconhecendo todos os seus atos e se comprometendo a nunca mais me procurar ou tentar contato. Era um documento que Dr. Henrique havia preparado, essencialmente um termo de distanciamento legal. Você está me expulsando da família? Eu? Não. Você se expulsou sozinha quando decidiu que eu era um peso descartável. Coloquei a caneta na mesa na frente dela. Assina ou eu chamo a polícia agora mesmo. Ela pegou a caneta com mãos trêmulas. E se eu assinar? O que acontece depois? Depois você sai da minha vida para sempre. Vai viver com as consequências das suas escolhas, sem mim para socorrer quando as coisas derem errado. Mãe, eu sou sua filha. Era. Agora você é apenas uma pessoa que tentou me prejudicar e falhou. Ela assinou o documento chorando. Uma última coisa, disse guardando os papéis na pasta. O quarto está liberado até amanhã às 10 horas. Depois disso, se você ainda estiver aqui, vai ser por invasão de propriedade. Me levantei para sair, mas ela me segurou pelo braço. Mãe, por favor, não pode acabar assim. Olhei para ela uma última vez. Por um segundo, quase senti pena. Mas aí me lembrei do cheiro de desinfetante do asilo, da humilhação que ela havia planejado para mim, da frieza com que havia calculado minha destruição. Pode e acabou, disse, me soltando do seu aperto. Você escolheu me tratar como inimiga. Agora descobriu como é ter uma inimiga de verdade. Saí da sala e caminhei pelo corredor do hotel que eu havia construído, ouvindo atrás de mim os soluços da filha que eu havia criado e que agora estava morta para mim. Não senti tristeza. Não senti remorso. Senti justiça. 3 meses se passaram desde aquele dezembro de 2015 em Balneário Camboriú. 3 meses desde que assisti minha filha assinar sua própria expulsão da família na sala de reuniões do meu hotel. 3 meses desde que me transformei definitivamente de mãe em justiceira. Hoje, março de 2016, estou sentada na varanda da minha casa na Vila Madalena. A mesma casa simples, onde fingi ser pobre por 15 anos, tomando um café enquanto leio as notícias no tablet. É um iPad Pro que comprei semana passada, sem me preocupar em esconder de ninguém. Não tenho mais ninguém para enganar sobre minha situação financeira. A casa continua a mesma por fora, mas por dentro mudou completamente. Não porque comprei móveis novos ou contratei decorador. Mudou porque eu mudei. Não há mais fotografias de Bruna na estante. Não há mais o quarto dela preservado como se fosse um santuário. Não há mais nenhum vestígio de maternidade nesta casa. O que há é uma mulher de 60 anos que descobriu tardiamente quem realmente é quando remove as máscaras sociais que usou a vida inteira. E sabe qual é a parte mais estranha de tudo isso? Eu não sinto falta dela. Achei que sentiria. Durante 60 anos, minha identidade estava intrinsecamente ligada a ser mãe da Bruna. Era a mãe da Bruna no supermercado, a mãe da Bruna na escola, a mãe da Bruna na igreja que eu frequentava esporadicamente. Remover isso da minha vida deveria ter deixado um vazio existencial gigantesco, mas não deixou. Deixou espaço.
Espaço para eu descobrir quem é Aparecida Santos Medeiros quando não está interpretando o papel de mãe abnegada. E a resposta é: uma mulher muito mais interessante do que eu imaginava. Nos últimos 3 meses, viajei para lugares que sempre quis conhecer, mas nunca fui porque tinha responsabilidades familiares. Fui para Machu Picchu, para as vinícolas do Chile, para Buenos Aires. Sozinha, sem pressa, sem ter que fingir que não tinha dinheiro para pagar pelos melhores hotéis. Comprei roupas que realmente gosto, não mais aqueles conjuntos baratos que usava para manter a farsa da pobreza. Contratei uma personal trainer, uma mulher de 40 anos que me trata como cliente, não como coitada da terceira idade. Voltei a estudar, me inscrevendo num curso online de administração hoteleira internacional. Descobri que quando você não está gastando energia emocional sendo manipulada, sobra muita energia para outras coisas. Mas seria mentira dizer que a transformação não teve custos. Porque teve. O custo principal foi descobrir que sou capaz de frieza que eu não sabia que existia em mim. A mulher que abandonou a filha chorando numa sala de hotel e caminhou pelo corredor sem olhar para trás não é a mesma mulher que passou 35 anos acordando de madrugada quando Bruna estava doente. Às vezes fico me perguntando se essa frieza sempre esteve lá, dormindo, esperando o momento certo para emergir, ou se foi criada pela traição. Não tenho certeza de qual resposta seria mais perturbadora. O segundo custo foi a solidão social. Não a solidão de não ter ninguém por perto. Essa eu sempre tive, porque Bruna nunca foi realmente companhia. É a solidão de não ter mais ninguém para quem fingir. Durante décadas, minha performance de mãe simples me dava um papel social claro. Agora eu sou apenas uma mulher rica que mora sozinha. A sociedade não tem muita paciência com mulheres que não se encaixam nos papéis tradicionais. Mas talvez o custo mais significativo tenha sido descobrir que eu gosto dessa versão de mim mesma. Gosto da Aparecida que não aceita desrespeito. Gosto da Aparecida que fala o que pensa. Gosto da Aparecida que usa seu poder quando necessário. E isso me preocupa um pouco. Porque se eu sou capaz de destruir minha própria filha com essa eficiência clínica, do que mais sou capaz? Se consegui planejar e executar uma vingança tão devastadora contra alguém que amei por 35 anos, que tipo de pessoa isso me faz? A resposta honesta é: uma pessoa perigosa. Não perigosa no sentido físico. Nunca machuquei ninguém fisicamente e nunca faria isso. Mas perigosa no sentido de que agora sei exatamente como usar informação, dinheiro e paciência para destruir alguém psicologicamente. E pior, sei que tenho estômago para fazer isso quando necessário. Dr. Henrique me ligou na semana passada para dizer que Bruna tentou contestar o testamento judicialmente. Contratou um advogado de segunda categoria que prometeu reverter a situação injusta. O processo durou exatamente 4 dias. Quando o Dr. Henrique apresentou as evidências das tentativas de fraude, o próprio advogado dela sugeriu que ela desistisse antes de acabar presa. Ela também tentou vender a história para algumas revistas de fofoca. Filha injustiçada por mãe milionária cruel. Mas, quando os jornalistas começaram a investigar e descobriram os detalhes reais, o asilo, as mentiras, a tentativa de interdição fraudulenta, a narrativa mudou completamente. Virou: golpista familiar é exposta por mãe esperta. O mais irônico é que agora ela é vista publicamente exatamente como me via em privado, como alguém desprezível. Soube por uma conhecida do bairro que Bruna está morando num apartamento minúsculo na Zona Norte, dividindo com 2 colegas. Está trabalhando como recepcionista numa academia de bairro. Irônico, considerando que o ex-namorado era personal trainer. Conseguiu pagar a dívida do hotel vendendo todas as roupas de grife e pegando empréstimos com agiotas. A mesma conhecida me contou que ela emagreceu muito, que parece envelhecida, que não usa mais maquiagem cara nem frequenta os lugares onde costumava aparecer. Está vivendo exatamente a vida de classe média baixa que eu fingia viver. E eu não sinto pena. Deveria sentir? Talvez. Uma mãe normal provavelmente sentiria. Mas eu parei de ser mãe naquele dia em dezembro. Agora sou apenas uma mulher que foi atacada por uma predadora e se defendeu com eficiência.
A verdade é que sinto uma satisfação sombria sabendo que ela está enfrentando as consequências reais das próprias escolhas. Durante 35 anos, protegi Bruna das consequências de tudo. Pagava as dívidas dela, resolvia os problemas dela, mentia para outras pessoas para proteger a reputação dela. Agora, aos 35 anos, ela está experimentando pela primeira vez na vida o que acontece quando suas ações têm resultados reais e irreversíveis. É educativo. E talvez, se ela for inteligente o suficiente para aprender com isso, se torne uma pessoa melhor. Não que isso importe para mim. Ela saiu da minha vida permanentemente. Mas pode importar para as próximas pessoas que cruzarem o caminho dela. Ou talvez não aprenda nada e continue sendo uma pessoa horrível até morrer sozinha e amargurada. Também não é problema meu. O que sei é isto. Pela primeira vez em 60 anos, não tenho ninguém me manipulando, me usando, me mentindo ou me vendo como fonte de recursos. E isso vale qualquer custo emocional que a transformação possa ter tido. Sou uma mulher livre, livre de obrigações familiares baseadas em chantagem emocional. Livre de pessoas que fingem me amar para conseguir dinheiro. Livre de ter que representar um papel que não me define. E liberdade, descobri, é algo que se paga caro, mas vale cada centavo. Se você chegou até aqui nesta história, imagino que esteja se perguntando se sou uma mãe injustiçada que se defendeu ou uma sociopata que destruiu a própria filha. A resposta honesta é, provavelmente um pouco dos dois. E sabe o que mais? Não me importo com sua opinião moral sobre meus métodos, porque aqui está uma verdade que ninguém gosta de admitir. Às vezes, a única forma de lidar com pessoas verdadeiramente cruéis é sendo mais cruel que elas. Às vezes, bondade é interpretada como fraqueza. Às vezes, perdão é visto como permissão para continuar abusando. Passei 60 anos tentando ser a mãe perfeita, a mulher compreensiva, a pessoa que sempre coloca a família em primeiro lugar. E qual foi o resultado? Fui tratada como lixo descartável pela pessoa que mais amei na vida. Então mudei de estratégia. Parei de ser a vítima e me tornei a predadora. E funcionou perfeitamente. Hoje estou aqui, em março de 2016, vivendo exatamente a vida que quero viver. Tenho saúde, dinheiro, liberdade e paz. Não tenho ninguém me manipulando ou me usando. Não tenho que fingir ser alguém que não sou. Não tenho que tolerar desrespeito em nome do amor familiar. E Bruna? Bruna está aprendendo que ações têm consequências, aos 35 anos. Tarde, mas melhor tarde que nunca. Agora, deixa eu te fazer algumas perguntas que talvez sejam desconfortáveis. Quantas pessoas na sua vida te tratam bem apenas porque acham que você é útil para elas? Quantas dessas pessoas desapareceriam se você perdesse sua utilidade? Você já parou para pensar que talvez algumas pessoas na sua família só demonstrem amor por você porque esperam algo em troca? Herança, favores, segurança financeira? Você já fingiu ser mais pobre ou mais rico do que realmente é para testar as intenções de alguém próximo? Deveria experimentar. Os resultados podem ser muito reveladores. E principalmente, se você descobrisse que alguém muito próximo estava planejando te prejudicar seriamente, você teria coragem de revidar na mesma moeda? Porque a vida é assim. Predadores existem. E muitas vezes estão disfarçados de família, amigos, pessoas em quem confiamos. Eles identificam presas fáceis, pessoas bondosas, generosas, que sempre dão uma segunda chance e exploram essa bondade até esgotá-la completamente. A diferença entre predador e presa não é moral, é estratégia. Eu passei 60 anos sendo presa. Agora sou predadora. E posso te garantir que prefiro esta versão de mim mesma. Claro, a sociedade vai te dizer que família é sagrada, que mãe é mãe, que sangue do seu sangue nunca te abandonará. Mentiras reconfortantes que mantêm as pessoas tolerando abusos em nome de valores que só funcionam quando são mútuos. Sabe onde essas frases bonitas me levaram? Para um asilo fedorento, enquanto minha filha comemorava ter se livrado de mim no hotel que eu havia construído. Então, aqui vai meu conselho final, se é que você quer ouvir.
Pare de aceitar migalhas de respeito de pessoas que deveriam te valorizar. Pare de tolerar desrespeito em nome de laços familiares que claramente não são mútuos. E, principalmente, pare de ter medo de usar seu poder quando alguém tentar te destruir. Porque todo mundo tem algum tipo de poder. Às vezes é dinheiro, às vezes é informação, às vezes é apenas a capacidade de dizer não e manter essa posição. Use esse poder quando necessário. Não para atacar pessoas inocentes, mas para se defender de pessoas que escolheram te ver como inimiga. E se algum dia você se encontrar numa situação parecida com a minha, descobrindo que alguém que você ama está planejando te prejudicar seriamente, lembre-se desta história. Lembre-se que você sempre tem mais opções do que imagina. Lembre-se que subestimar alguém pode ser o erro mais caro da vida de uma pessoa. E lembre-se que justiça nem sempre vem dos tribunais. Às vezes, vem da paciência, do planejamento e da capacidade de usar as próprias armas do agressor contra ele. Hoje, 10 anos depois, Bruna ainda mora naquele apartamento pequeno na Zona Norte. Ainda trabalha em empregos que mal pagam as contas. Ainda vive a vida de classe média baixa que um dia achou que eu vivia. E eu? Estou mais rica, mais livre e mais feliz do que jamais fui. Ela me transformou em inimiga, achando que eu era uma presa fácil. Descobriu tarde demais que havia acordado a pessoa errada. E se você está ouvindo esta história e sentindo um friozinho na espinha, imaginando se não existe alguma Aparecida na sua própria vida que você pode estar subestimando, bem, talvez devesse prestar mais atenção em como trata as pessoas ao seu redor. Porque a vingança, como dizem, é um prato que se serve frio. E eu tive muito tempo para deixar o meu gelar.